muito bem-vindo ao nosso canal. Você que tá chegando agora, já se inscreva. E hoje a gente vai falar sobre um caso que revolucionou o país, virou até documentário no Netflix. Vamos falar sobre a família Watts. Christopher Lee Watts, nascido em 16 de maio de 1985, e sua esposa, Ishana Catherine Watts, nascida 10 de janeiro de 1984. Um ano de diferença apenas. Eles eram nativos de Carolina do Norte e se conheceram em 2010. Chris e Sean apresentavam ser um casal feliz, segundo as redes sociais e segundo até mesmo seus vizinhos. Um modelo de casal para os seus amigos, inclusive. Casado desde 2012, eles moravam em Frederick. Eles moravam com as suas duas filhas, Bella e Cici. Bella de 5 anos e Cici de 3 anos. Para Sean, Chris foi a melhor coisa que havia acontecido. Mostrava em redes sociais que era um casal muito feliz, como eu disse. Só que ela não esperava que isso poderia mudar com o tempo. Devido a essa mudança repentina do seu marido, Sean acreditava que ele poderia ter uma amante. E de fato ele não estava errado, mas ele não assumia, muito menos mostrava ter uma amante. Às vezes que Sean questionava Chris, ele negava todas as vezes que havia qualquer envolvimento com alguma outra mulher. Sean também não se dava bem com a família de seu marido. Então ela não permitia nem que seu marido, muito menos que suas filhas, o visitassem. No entanto, uma inesperada gravidez apareceu. E para surpresa dela, dessa vez era um menino e ela estava de 15 semanas. Ela acreditava que essa gravidez ia acalmar todos os conflitos que ela tinha com o marido dela. E ela acreditou que o fato dela estar grávida poderia fazer com que Chris voltasse a ter aquele primeiro sentimento por ela. Apesar da relação deles não serem uma das melhores, ele também ficou feliz pela gravidez. E colocaram o nome do bebê de Nico. Com pouco mais de 3 meses de gestação, Sean precisou fazer uma viagem a negócios, a trabalho com a sua melhor amiga, Nicole. Então ela preferiu deixar suas duas filhas com o cuidado do pai, Chris. Foram uma viagem bem curta, apenas de 2 dias, para o Arizona. No dia 13 de agosto de 2018, elas retornaram para casa. Sua amiga Nicole deixou Sean na porta de casa por volta de 1h40 da manhã. Mas ela jamais imaginou que aquela poderia ser sua última vez que veria a amiga. Então no dia seguinte, Nicole ligou para sua amiga, mandou mensagem, mas ela havia percebido que sua amiga Sean não estava correspondendo nem às ligações e nem às mensagens. E ela ficou preocupada, já que ela tinha consulta marcada naquela manhã e ela perdeu uma reunião de trabalho. Então ela vai até a porta da sua amiga, bate, mas ninguém responde. Até que ela decide ligar para os policiais, preocupada por sua amiga não aparecer nem mandar mensagem, já que ela era muito grudada no celular. Assim que ela ligou para o policial chegou na residência. Mas, de fato, não tinha ninguém. Então o oficial decide ligar para Christopher, para saber sobre o paradeiro de sua mulher. Preocupado, então, ele deixa o seu trabalho, aonde ele trabalha como operadora e produtora de petróleo e gás. Então ele decide voltar para casa. Sem saber o paradeiro de suas duas filhas e nem de sua esposa, ele então decide que o oficial entre na casa. Sempre demonstrando preocupado e se interessar pelo sumiço de sua família. Ao revistar a casa do Sr. Watts, o oficial percebe que tem algo estranho. Afinal de contas, ela saiu deixando sua bolsa, suas chaves e também seu próprio celular, que segundo sua amiga, ela era bem dependente do celular. Ao terminar de revistar a casa, o policial percebe que a aliança do casal está na cama. O oficial, ainda em busca, percebe que o carro de Sean está na garagem, ainda com assentos infantis. Segundo os policiais, dentro da casa não havia nenhum vestígio de sangue, muito menos de agressão. Algo que pudesse culpar Chris. Segundo Chris, ele não viu Sean, sua esposa, desde as 5h15 da manhã do dia anterior, quando ele foi trabalhar. Mas algo não estava batendo pela polícia.
Tinha algo estranho acontecendo. No dia seguinte, veículos de notícia permitiram e deram espaço para que Chris pudesse falar em rede nacional sobre o desaparecimento de sua família, já que ele não sabia o paradeiro delas. Então ele pediu para que, se alguém que visse ou tivesse alguma notícia delas, pudessem procurar a polícia. No dia 14, no dia seguinte, tanto o FBI quanto a investigação pública se juntaram para conseguir descobrir aonde estavam a família Watts. Então começaram uma intensa investigação, saber se elas ainda estavam vivas e até mesmo na esperança de resgatá-las. Dia 15 de agosto, 2 dias após o sumiço de sua esposa, a polícia decide e pede para que Chris faça o teste do polígrafo, aquele famoso teste, se está falando a verdade ou não. E ele aceita sem medo nenhum. Só que para a polícia ele se tornava cada vez mais suspeito do crime. Após o teste falhar, ele decide então pedir para chamar o seu pai. Seu pai vai à delegacia e eles conseguem conversar um pouco. Mas ainda assim a polícia pede e faz com que Chris confesse de fato o que aconteceu. E fale de fato o que estava por trás desse crime que parou o país todo. Agora, guarda bem essa informação que eu vou dar para você. Após o teste ter dado falho, Chris decide então dar a sua versão à polícia. Sua confissão, afinal. E ele diz que naquela noite, naquela madrugada, ele pede divórcio a Sean. Mas ela, em momento de raiva, pega suas 2 filhas e mata ela. E ele, com raiva do que viu, pega a sua esposa e mata também, colocando os corpos no tanque de petróleo. Para Sean, estava cada vez mais certa de que seu marido a traía. E de fato, ele a traía. Só que ele jamais ia vir a público falar isso. Até o momento que sua melhor amiga Nicole decide então ir às redes nacionais e falar a verdade, dizendo que ele havia sim uma amante e que ela estava em choque pelas atitudes de Chris. No dia 21 daquele mesmo mês, então Chris foi levado ao tribunal para responder pelos crimes de em primeiro grau, interrupção de gravidez ilegal e adulteração de cadáveres. O caso foi descrito como uma aniquilação familiar. Precisou ser acelerado os processos legais. E isso é comum, geralmente, aonde o culpado comete suicídio após receber a sentença de prisão. Chris pagou uma fiança de 5 milhões de dólares e foi necessário pagar imediatamente 15% desse valor, enquanto o processo ainda estava em andamento, enquanto ele aguardava o processo. Só que, de repente, o processo foi revogado. Então, o valor que ele havia pago foi devolvido à custódia. Lembra que eu falei para vocês guardarem a informação da primeira confissão de Chris para a polícia? Pois bem, gente, temos um plot twist aí. Então vamos de fato à confissão verdadeira e o que de fato aconteceu naquela madrugada. Segundo Chris, eles tiveram uma discussão e ela disse que ele nunca mais poderia ver suas filhas. Então, após essa discussão, ele decide então até a morte. As crianças estavam dormindo, mas de repente Bella decide ir ao quarto dos pais e acaba assistindo toda a cena do crime. Quando Bella entra no quarto, ela pergunta para seu pai: "O que está acontecendo?" Chris responde: "Sua mãe não está se sentindo muito bem." Ele decide enrolar o corpo em um lençol. Então ele decide pegar o carro, colocar a sua mulher no chão dessa caminhonete e pegar as suas 2 filhas e dirigir até uma área remota, aparentemente um campo abandonado. Quando ele decide tirar o corpo de Sean da caminhonete, enquanto suas filhas assistem tudo o que está acontecendo, uma delas pergunta: "Pai, o que você está fazendo?" Então ele automaticamente volta para o carro e estrangula uma das filhas, enquanto a outra assiste tudo. Após sua primeira filha, então ele decide sua segunda filha e decide então jogar o corpo das suas 2 filhas no tanque de petróleo. Já o corpo de sua esposa, ele decide fazer uma cova rasa e enterrá-la. Esse crime aconteceu por volta das primeiras 4 horas da manhã, foi bem de madrugada.
Segundo Chris disse para a polícia que o crime não foi planejado, mas que ele ainda é atormentado por esse crime. Mas o que a polícia não entende é o real motivo pelo qual ele fez isso. E aí, gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado. Já deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Até a próxima!